Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui mais um ABB Entrevista do mês de novembro de dezembro, né, presidente? Desculpa aí. A emoção demais. Quanto tempo a gente não fazia um ao vivo, né? Pois é. ABB Entrevista do mês de dezembro de 2023 com o vereador Braulio Lara, ex-presidente da Associação do Bairro Buritis. Veio prestar contas aqui do seu mandato aqui do bairro, da parceria que a associação tem aqui conosco, juntamente com o seu gabinete. Então nós vamos bater um papo legal aqui. Enquanto isso, você vai clicando aí no aviãozinho do lado direito inferior da barra aí de transmissão aí, envia para mais gente aí. Enquanto isso, nós vamos conferir o som aqui, né, vereador? É sempre bom, né, Romulo? Vamos ver como é que tá o som. É um prazer estar aqui na associação. A gente está fazendo essa live aí, voltando ao formato antigo, né, Romulo? Que antigamente a gente sempre fazia presencial e não com o sistema do Instagram, que foi praticamente utilizado na pandemia, né? E aí de lá, então, a gente está aí firme nesse propósito, né? Nós começamos essa transmissão, o senhor começou, né, vereador? Essa transmissão lá atrás. Então, quando veio a pandemia, nós já estávamos preparados, né? Nós não deixamos de fazer nenhuma reunião, nem online, nem à distância, nem entrevista, por causa da pandemia, né? E foi muito interessante isso aí. Verdade, é isso aí. Braulio foi um visionário nisso aí também, tá, gente? Enquanto o pessoal estava tentando se estruturar, veio atrás da Associação do Bairro Buritis, não, como é que vocês fazem? Como é que vocês fizeram? Não, a gente já faz. Lá atrás, já fazia desde antes da pandemia. Vamos lá, Braulio? Vamos dar início então? Você que manda. Essa semana saiu uma matéria no jornal O Tempo que você foi um dos vereadores que mais apresentou emendas impositivas para a nossa cidade. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós. Bem, Romulo, na verdade são as emendas que a gente chama de emendas amplas do orçamento, porque existem as emendas impositivas, que são aquelas que o vereador tem como se fosse uma cota para ele fazer o direcionamento de recursos. Metade desses recursos são para a área de saúde e a outra metade aí já podem ser para as obras, melhorias dos bairros e outros tipos de situação aí que envolvem entidades, por exemplo, de assistência. Mas em linhas gerais, as emendas impositivas elas são de caráter obrigatório para o Poder Executivo fazer. Então eu diria que é uma ferramenta que a gente consegue fazer com que o prefeito execute aquela indicação do vereador. Já as emendas amplas, que é essa que você referenciou na reportagem, são emendas ao orçamento do município, mas, diferentemente das impositivas, essas fica facultado ao prefeito executar ou não, de acordo com o avanço da execução orçamentária da cidade. Obviamente que o que a gente mais vê, Romulo, é que se não tiver previsto, nada vai acontecer. Então, o trabalho que nós estamos fazendo desde o início é de garantir que todas as demandas que estão sendo postas no bairro há anos, e eu falo, gente, que assim, a nossa lista de pendências do bairro, ela é uma gestão que a associação já faz há muitos anos, especialmente no período que eu fui presidente, né, de 2017 para frente. Isso é uma planilha de Excel que a gente sempre vai coordenando ali, e eu estou trabalhando para que a gente consiga zerar essa planilha de demandas, fazendo com que principalmente todas as demandas de infraestrutura que a gente tem no bairro que avancem aí ao longo desse meu mandato. Então, vocês podem observar que já tem muita coisa acontecendo no Buritis, mas tem muitas coisas ainda por fazer e por isso, Romulo, a importância de colocar essas emendas no orçamento do município. E assim fiz, 2022, 2023 e agora para 2024. Esse ano de 2023 eu até achava, Romulo, que o prefeito e seus secretários iriam dar foco e realmente executar tudo aquilo que estava previsto. Mas a gente já está em dezembro e infelizmente a minha percepção é que não vai acontecer. Por exemplo, recapeamento de ruas tão importantes como a Walter Guimarães Figueiredo, o Libero Leone, entre outras no nosso bairro que estão assim, em estado deplorável. Francisco Fernandes dos Santos, estou falando aqui algumas de cabeça, mas a gente tem um mapa completo aí com todas as ruas e quais são as necessidades principais de cada uma delas. É impressionante, né, vereador, que a associação entregou esse mapa bem antes, você começou isso na sua gestão, e colocamos para a prefeitura, né, aquelas ruas que seriam principais para a gente, né? A gente sabe que na fila da BH Trans existem algumas ruas que têm prioridade, porque ônibus passa, transporte coletivo e afins.
Mas nós vimos aí diversas ruas que não necessitavam passar por recapeamento, passaram, e muitas daquelas que estão em estado deploráveis aí, né, a prefeitura acaba deixando para trás. Inclusive, Romulo, assim, até trouxe aqui para você, eu acho que você já deve ter recebido lá na sua casa lá, mas eu fiz um jornalzinho de prestação de contas e aqui na parte do verso, Romulo, que eu até pouco para todo mundo ver, a gente fez um mapinha com todas essas ruas, com a legenda aqui para as pessoas entenderem o que já foi executado, o que estava previsto de fato para esse ano de 2023 como orçamento a realizar, e eu vejo que o prefeito não vai executar, e as que são previstas que eu coloquei para o orçamento de 2024, que ainda não foi votado, mas em breve vai estar sendo votado também, e aí certamente a gente vai conseguir colocar o Buritis em ordem. O vereador, nós falamos no início aqui que o bairro hoje é todo mapeado por essas demandas. A associação completou agora 27 anos e não é de hoje que a gente mapeia e pede à prefeitura, pede os órgãos públicos para que sejam feitas as obras de infraestrutura, enfim, tudo que a gente precisa aqui dentro. Eu falo muito que o Buritis já foi o caixa forte de Belo Horizonte, né? Porque o que nós arrecadamos aqui de imposto, de TBI, de transferência de imóvel, então assim, uma PTU coisa... também, PTU, né? Hoje a gente fala que assim, o Buritis é um bairro que tem PTU caro, né? E não é justo a gente ficar pagando caro e não ter o retorno. E essa decisão ela é ruim, porque se a gente perguntasse para todos os moradores o que eles esperavam, basicamente, de retribuição, a gente não tem aqui dentro do bairro uma escola pública, a gente não tem um posto de saúde dentro do bairro, e o bairro tem mais de 35 mil habitantes. Então, assim, fica parecendo que pedir um asfalto novo é ficar mendigando coisa, mas na verdade a gente está pagando por isso. Eu vou voltar nessa parte do IPTU, porque eu tenho um testemunho de um morador aqui do bairro que usou uma das leis que o senhor colocou lá na Câmara lá para brigar justamente por isso, pelo IPTU lá. E voltando a esse assunto da questão de infraestrutura, a associação sempre foi muito bem recebida depois que o senhor assumiu a cadeira lá no Legislativo. E essa parceria, o senhor passou por isso também, a gente sabe que raramente acontecia, né? Nós tínhamos diversas demandas junto à Regional Oeste, nós tínhamos diversas demandas por pendente, e o senhor vem, como falou no início, ticando uma a uma. E nós estamos passando agora por uma reestruturação nessa parte das travessas do bairro, nas aberturas de ruas que estão pendentes. Fala um pouquinho disso aí para nós, né? Então, Romulo, assim, muita gente às vezes que não conhece a história do bairro, né? Mas o Buritis ele é um loteamento da década de 70. E os quarteirões, que são muito grandes, para eles serem viabilizados, tinham que ter as travessas de passagem de pedestre, as ruas, as vias de pedestre. Só que elas não foram exigidas de serem implantadas lá atrás. Então, depois que o bairro foi sendo todo construído, elas meio que foram sobrando ali. E as pessoas que às vezes são leigas falam assim, é um lote vazio. E não é um lote. São travessas que nunca foram implantadas. O que a gente está fazendo? Tentando implementar todas. No total, faltam 10, basicamente, que a gente tem que implantar. A que está sendo implantada neste momento e que está bem visível, todo mundo passa lá e elogia, é uma na Maria Rua de Surete ligando com a Teresa Mota Valadares, que chama Travessa Elza Beatriz Araújo. A Elza Beatriz ali sempre ficou baldio, resto de concreto e tudo, e agora está sendo urbanizada. Outra travessa que essa vai ser implementada como via e não como escadaria, é bem ali, do lado do depósito da Taíde, aquela loja de R$1,99 que tem na Mário Werneck, ali pertinho da Escola Americana. Aquela rua vai ligar a Mário Werneck até embaixo na rua de Seabra Filho. Essa rua, ela foi projetada agora em 2023 e eu aloquei recursos do orçamento 2024 para que ela seja implementada, porque é uma obra de praticamente 1,4 milhões de reais. Muita gente, inclusive, Romulo, me questiona, vereador, por que esses valores são tão altos? Eu também acho alto, mas são os valores que a prefeitura nos passa a partir de orçamentação interna da Secretaria de Obras. Ou seja, eu não tenho como controlar o valor do orçamento, nem a estimativa de custo, que dirá o processo de licitação que a prefeitura faz para contratar essas obras. Então, assim, é um dinheiro que, apesar dele ser alocado, ele é um dinheiro que é de gestão única e exclusiva da prefeitura. Então, aquela escadaria mesmo, Romulo, custou 690 e tantos mil, quase 700 mil reais. Muita gente criticou.
Só para vocês terem uma ideia, a minha primeira estimativa no início do mandato é que aquela escadaria não poderia passar de R$350 mil. Então, assim, é o dobro do valor agora. Mas entre ficar discutindo isso ou alocar e vamos botar para funcionar e colocar para frente, eu optei por vamos adiante. Tem um trabalho, inclusive assistido por alunos aqui do UniBH, de acompanhamento dessas obras, e a gente vai inclusive tentar fazer esses paralelos para enxergar. Por quê? A Elza Beatriz é a primeira executada, depois vai ter uma abertura de via que é a Márcio Maia, já tivemos abertura de via lá no fundo do bairro, ali que liga deputado Fábio Vasconcelos na Avenida Sebastião Nascimento, ali chama Rua Jornalista Guilherme Apigal, aquela que está fazendo a ligação do Palmeiras com o Buritis. Então assim, tudo está andando. Todas as travessas foram alocadas para projeto neste ano de 23. Então, nesse momento, a Prefeitura está concluindo para entregar para a gente todos os projetos. Agora, o projeto, ele carece, obviamente, de recursos para ser executado. Aí, se for de 1 milhão em 1 milhão, a gente não vai conseguir fazer, logicamente, na velocidade que a gente gostaria. Talvez precise de mais tempo. Mas, pelo menos, a gente tem pelo menos um norte à vista com relação a terminar essas demandas que são de muitos e muitos anos. Essa questão dos valores, Braulio, nós conversamos internamente aqui na associação que um morador aqui do bairro que trabalhou no Tribunal de Contas da União, ele ficou assustado na hora que viu o valor da implementação ali da Elza Beatriz Araújo. Ele assustou, falou que a obra quase R$500 mil, depois na hora que ele parou, passou a pé depois mais calmo, na hora que ele viu que era quase 700, ele falou, não, está muito caro. Ele entrou em contato com a associação, eu falei assim, olha, nós, como você falou, vem de uma planilha de custo de dentro do supermercado, de dentro da prefeitura, e o vereador só aloca o recurso, nós não temos o que fazer. Ele falou, não, peraí que eu vou procurar saber. E detalhe, Romulo, segundo a prefeitura, essa licitação deu 2 vezes deserta. A terceira que foi por carta convite, inclusive uma construtora. Então, assim, são alguns contrassensos, mas o fato é que não está indo de acordo com o que as áreas técnicas da prefeitura estão apontando. Então, nós vamos começar a tirar foto dessas obras que estão acontecendo aqui no bairro e vamos solicitar a prestação de conta a fundo disso aí, porque o dinheiro do contribuinte tem que ser empregado da melhor forma possível, né, vereador? E tem uns lugares, que o pessoal, assim, são ruas que não tem tanto movimento e as pessoas nem sabem que lá tem essa demanda, né? Então, uma delas, por exemplo, é a travessa Margareth Thatcher, que liga a Protásio de Oliveira Pena na Miguel de Souza. Está implantada agora, finalizou também a escadaria. Então, assim, aí vai. Tem alguns pontos interessantes que só quem que realmente vive no local sabe. Mas, por exemplo, lá na rua Alessandra Salom Cadar, depois da igreja, lá no alto, tá certo? Tem uma caixa d'água da Copasa e tem uma rua que chama de Janeira Martins, de pedestres, tá, gente? Rua de pedestres, que sai exatamente em frente ao ponto final do ônibus 8208. Um monte de gente desce ali no meio do barranco, no mato, né? Na trilha, né? Na trilha, para pegar o ônibus, porque os quarteirões são grandes. Então, assim, a gente tem que fazer para as pessoas terem segurança a implementação correta dessas escadas, com corrimão, para todo mundo poder usar da melhor forma. Vereador, e dentro dessa planilha de TICs que nós temos lá de dependência junto à PBH, muitas coisas o senhor já fez no nosso bairro através da emenda positiva. O passeio ali que liga Alessandra Salom Cadar ali até a igreja, a paróquia, né, Santa Clara de Assis, reforma do Parque Agil Pio, a pavimentação ali da jornalista Hélio Fraga, a revitalização ali de novo, né? A associação tinha acabado de solicitar uma reforma da Praça Haroldo Penuto, a prefeitura fez uma outra por cima, né, que em vez de ficar bacana, ao nosso modo de ver, ficou muito ruim, ficou péssima, e no instantinho também degradou, e você acabou tendo que alocar uma emenda positiva para consertar isso ali. Você vislumbraria a prefeitura estar fazendo alguma coisa nesse nível, Braulio, se não fosse o seu mandato? Romulo, eu acho que durante 23 anos, né, da associação isso nunca tinha acontecido. Então, é meio que acreditar em milagre que se a gente não tivesse construído de fato esse caminho político que o bairro criou, porque hoje a gente tem uma representação, a gente está representado, né? Eu estou representando o Buritis dentro do parlamento e dentro dessas forças públicas, porque
Eu acho que o que mais dói para o morador aqui é de fato só pagar e não receber. E assim, todas essas demandas, eu falo, não saiu da minha cabeça do nada, né? Na verdade é gestão que a gente já vinha fazendo, então faço isso com muito orgulho. Eu acho que o bairro merece e é uma página nova que está sendo escrita porque a gente está avançando muito. Agora, tem coisas, Romulo, que doem, tá? E eu vou falar um exemplo. Quando a gente, em 2017, estava brigando por causa daquela buraqueira toda em frente ao Parque Ageu Pio Sobrinho, a Mário Werneck, eu não sei se alguns vão lembrar, mas assim, era toda estourada, buraco, na hora que os ônibus vinham. E aí, a gente naquela época, né, começou a cobrar do então prefeito, que era o Márcio Lacerda. Teve até um evento de plantio de mudas que aconteceu no Parque Ageu e a gente cercou o prefeito lá, fazendo esses pedidos e tudo. E aí, depois de muita luta, no ano seguinte, 2018, que começou a obra de reconstrução do pavimento. E aí eles fizeram, de fato, um trabalho muito bom, porque eles cavaram, fizeram toda a base, né? Puseram pedras, roncamento de fora a fora lá para dar sustentação na via. E tanto é que o asfalto lá hoje, você vê que ele é firme, ele não se desgasta igual antigamente, toda hora era tapa-buraco. Mas foi num pedaço da Mário Werneck. E nessa época, assim que acabou a obra lá, começaram a obra da rua Euclides Ferreira. E nisso já era o prefeito Alexandre Calil. E nessa época, quando a gente estava lá batalhando, eles não queriam executar e a associação tinha conseguido uma emenda do deputado José Silva, que morava aqui, deputado federal, né? A gente até agradece Paulo Gomide, que foi uma pessoa que ajudou demais nessa articulação. Essa emenda tinha como propósito outra coisa, a gente falou, não, o assunto da Euclides Ferreira é tão urgente que a gente gostaria de direcionar, portanto, essa emenda para lá. Ótimo. Pegaram as máquinas, arrancaram o asfalto velho e puseram uma capa de asfalto por cima, sem arrumar a base. O que aconteceu? Com menos de um ano de uso da rua, que é uma rua que passa o ônibus, o móvel 5201, passa o 9250, a rua acabou. A rua acabou. Beleza, aí ficou 18 para 19, em 20 a gente já estava reclamando de novo, 21, 22, agora 2023, a gente não consegue resolver. Esses 15 dias a prefeitura foi lá e fez mais um quadradinho, digamos assim, que eu acho que era a parte mais urgente, e não resolve a bendita rua toda, sendo que isso está alocado no orçamento de 2023. Está lá, a rua. Eu tive o cuidado de colocar o orçamento, de defender essa posição, e a prefeitura não executa. Então, assim, é dureza, porque o argumento que eles usavam é que a rua, se passasse ônibus, ela era prioridade, e a gente não vê isso acontecer. Nós tivemos esse problema na Mário Werneck ali, entre a Consul Walter e o Super Nosso ali, né? A descida, né? Sim. Porque o tratamento da base ali, depois que a Gasmig fez a parte de tubulação, foi igual a parte de baixo. O ônibus andava ali torto e só arrebentava. Então, assim, depois de 2020, né? Nós fizemos um vídeo lá na porta, falo com propriedade que a minha empresa é ali, justamente nesse quarteirão. Nós cercamos o pessoal e eles falaram, a Gasmig assumiu a posição, falou, não, nós vamos fazer a repavimentação. Agora a prefeitura tem que tratar a base. Você consegue dar um zoom aí? Aonde aqui? Na tela? Na tela? Para acompanhar aqui. Sim? Tá bom? Sim, tá ótimo. Nós estamos acompanhando aqui ao vivo, gente. Se tiver pergunta, pode mandar aí, porque nós já vamos. Se a Rose dando boa noite pra gente, a Joas está online com a gente também, o pessoal do grupo de síndicos aí está online conosco também. Muito obrigado pela participação aí, viu, gente? O Fábio também, cumprimentando o Fábio mora ali na saída ali pro Palmeiras também, sempre super atuante conosco, então show de bola. A Rose Alves também aí, ó, já deu um alô pra gente, boa noite, obrigado pela participação e a presença de todos aí. Esse é a BB Entrevista do mês de dezembro de 2023, nós estamos recebendo aqui nosso vereador Braulio Lara, ex-presidente da Associação do Bairro Buritis, falando dos bons feitos aqui para o nosso bairro, né? Acho que é um bom tema para encerrar o ano, né, Braulio? Esse ano nós pegamos ali um viés ali de boas coisas que tem acontecido no bairro, né? E nós achamos importante esse feedback, fechando, né, esse ano com as coisas boas que tem acontecido
e eu sei que você vai trazer muita coisa de bastidores para a gente também. Emendando essa parte de infraestrutura, Braulio, igual eu falei agora que até que enfim a prefeitura fez também junto com a Gasmig ali aquele pedaço da Mário Werneck entre a Cônsul Volta e o Supernosso, os dois lados. Já choveu um pouquinho, nós não tivemos problema ainda novamente. Antes era qualquer aguinha que caía, já abria buraqueira. E continuando essa parte de trânsito, aí a sinalização do bairro foi toda revitalizada. A Associação do Bairro Buritis, ela tem 2 cadeiras eleitas dentro do CRTT, que é a Comissão de Transporte e Trânsito Regional Oeste. Nós temos várias demandas nossas lá dessa parte de revitalização, abertura para passagem de cadeirantes, né, essa adequação dos passeios aqui, e nós vimos que o bairro passou por uma revitalização completa ali nas vias horizontais ali, de placa, passagem de pedestre. Teve dedinho seu nessa daí também? Bom, como eu te disse, tudo a gente foi fazendo a alocação das verbas impositivas, para a prefeitura não ter como não executar. Então, por exemplo, olha só, coisa básica, a Avenida Ageu Pio Sobrinho, ali próximo da esquina com a Teófilo Marques, a gente precisava de ter faixas de pedestre, e a única que tinha lá antes estava toda apagada. Então eu fiz o direcionamento para as pinturas das 4 faixas de pedestre na Ageu. Então, assim, vocês podem até observar que ali no cruzamento com a Rubens Caporali, né, ali próximo da rotatória, no final da Mário Werneck, na hora que você entra na Ageu Pio, tem uma faixa de pedestre nova. Aí depois tem uma aqui em frente o Dia, tem a nova que está ali mais à frente, em frente àquele edifício comercial, o São Francisco, e depois a última, que era a mais antiga, que tinha que revitalizar, eu acho que eles ainda não pintaram, pelo menos que eu passei ali, e tem que fazer, que em frente àquele adega, vamos chamar aquele restaurante ali, na esquina. E aí, todas essas faixas de pedestre são para quê? Para dar segurança, obviamente, de travessia. Pintar corretamente as faixas de divisão de pista, né, que é a faixa contínua. Isso, mesma coisa para a própria Rubens Caporali, que tem que implantar. A Rubens Caporali agora tem um polo de educação ali gigante, tem a escola adventista e tem a escola infantil Beck, que fica uma do lado da outra, né, de frente. Então tem travessia de alunos, precisa de ter sinalização, precisa de ter ilha de segurança, né, para travessia. Então eu fui pegando de fato todos esses detalhes e encaminhando tudo como demanda de emenda impositiva. E tem uns negócios até engraçados, como na esquina da Ageu Pio Sobrinho com a Rubens Caporali, ali em frente ao Gorigril, à direita, a gente já tinha pedido CRTT, todo mundo, para colocar placa de proibido de estacionar, para que na hora que os carros ficassem prontos para virar à esquerda na Rubens Caporali, desce para todo mundo passar pela direita. Né? Aí, vamos lá, né? A BH Trans não nos atendia. No ano passado, no ano retrasado, quer dizer, de 22 para 23, falei, mas espera aí, como é que a gente vai, então, resolver essa demanda? Né? Eles falaram, não, isso aqui são 2 placas, então o tanto de orçamento que você precisa de mandar é de R$700. Eu falei, o quê? R$700? Não dá conta, vamos fazer um pix agora para vocês. Põe essa bendita placa lá, pelo amor de Deus. A gente pede isso há anos e anos e não resolvia. Virou motivo de chacota, tá, Roma, essa história dos R$700. Mas aí em fevereiro desse ano, 23, na época do carnaval, puseram a placa provisória lá, o cavalete. E aí de manhã o cavalete estava no lugar, na hora que vinha os bares à noite o cavalete ia para outra e ficava aquela loucura lá que não estava resolvendo. Hoje, né, praticamente em dezembro de 2023, é que puseram a bendita sinalização definitiva para o local. Então, assim, tem que ter uma paciência gigantesca. Às vezes todo mundo fica assim nervoso com a prefeitura, eu acho que fica nervoso com razão. Agora, como parlamentar, o que eu estou tentando é cercar para a gente conseguir fazer com que essas coisas aconteçam. E estão acontecendo, mas tem que ter de fato essa paciência, essa persistência no cobrar, no alocar recursos, no fazer com que realmente as coisas saiam do papel. A gente não quer deixar nada passar batido. Na Rubens Caporali tem uma história interessante, que quando o Colégio Adventista foi abrir, a prefeitura liberou as licenças tudo direitinho, mas esqueceu que ele ia ser uma escola.
Então ela começou em 2021, sem nenhuma sinalização pronta. A ilha só foi pedida porque nós insistimos demais, e depois de o técnico lá, de tanta gente pegar no pé dele, ele conseguiu fazer um projeto de próprio punho, a pessoa de férias, uma confusão, saindo de pandemia, enfim. O projeto ficou pronto em final de 2022 e nós não conseguimos implementar por causa de verba. A Sumob alegou que não tinha dinheiro para implementar uma ilha numa avenida larga daquela que tem criança atravessando o dia todo. Pois é. Então, assim... Agora vai sair porque é impositiva a verba. Ela vem carimbada e a prefeitura não tem opção de não executar. Gente, vocês estão entendendo que tudo que está acontecendo no bairro, se não tivesse o dedo, tá? A influência e a grana do parlamentar impulsionando, não ia ser o papel, nós ia continuar largando as traças, brother. Nós cansávamos de falar nos conselhos comunitários que nós participávamos, nas audiências públicas, o Paulo, a Fátima, a Consuelo, os outros diretores da associação, que o Buritis estava largado às traças. Nós só servíamos aqui para ser o caixa forte da prefeitura, só para pegar o dinheiro e engordar, mas voltar para a gente aqui nada. Então, mais uma vez, brother, muito obrigado. Viu? Não, isso aí eu falo que não estou fazendo mais que obrigação, porque foi o que a gente sempre sonhou aqui, trabalhou, né, exaustivamente dentro da Associação de Moradores do Bairro Buritis, e vamos fazer acontecer. Eu falo muito com as pessoas que, de fato, esses 3 anos de mandato de vereador, muitas sementes foram plantadas. Algumas vão ser colhidas mais rápido, outras de fato vão precisar de mais tempo, e algumas vão precisar de outros mandatos também. Então eu espero que a gente consiga continuar esse ciclo e até realmente a gente colocar a região, o bairro no patamar que precisa. Quando eu falo região, porque eu sempre tenho cuidado de falar Buritis e região, porque o Palmeiras é do lado conectado, nós precisamos de dar atenção a todas as demandas do bairro Palmeiras. Estoril é gêmeo siamês, né? Você não entra no Estoril sabendo que você já entrou, você já está lá, né? E a gente precisa também de muitas intervenções do Estoril. Estrela d'Alva, né? Que já é bairro Havaí. A gente tem um problema ali da rua Geórgia com o Paulo Diniz Carneiro, que só falta ter um desastre lá, um dia naquele cruzamento lá, para que a prefeitura comece a avançar. E a gente está falando disso já há muito tempo, então eu espero que a gente consiga resolver, né? A Vegatran já fez proposta para colocar a Geórgia só descendo e a Áustria só subindo, e a gente conseguir criar uma passagem ali na Paulo Diniz Carneiro para entrar na Bartira Mourão. Enfim, são vários probleminhas de bairro que a gente sabe, estamos tentando resolver e espero que resolva, que aí vai resolver Havaí, vai resolver Palmeiras, vai resolver Estoril, vai resolver todo o entorno, e é o que a gente espera que a gente consiga fazer, né? Então, assim, é só para lembrar, né, que às vezes o pessoal fala, Buritis, é Buritis e região. Quando eu falo isso, eu estou falando de fato de uma macro-região da cidade. Continuando esse assunto de trânsito, nós temos uma rua ali que há muitos anos nós brigávamos por ela também. Você, quando assumiu o mandato, conseguiu resolver parte dela, que foi o Luiz Marcondes Escobar. Ali tinha uma água que escorria ali, que no decorrer do dia, se a pessoa não conhecesse, não tivesse uma certa noção de aceleração, ela não subia a rua, mesmo se não tivesse chovendo nem nada. Através do seu mandato foi feito ali a sarjeta, aquela água que escorria no meio da rua, ela parou. Mas nós sabemos que em época de chuva o pessoal tem problema, muita gente não consegue subir, o carro às vezes volta, bate no meio fio. Já tem até um tempinho que a gente não tem um acidente mais grave ali, mas com essas chuvas agora nós já sabemos que teve uma encheção de saco pro um dia desses, motorista. eu estive ali naquela loja de instrumentos musicais da Mário Werneck, Sol 7. E aí conversa vai, conversa vem, uma das pessoas que lá trabalha falou, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque começa a chover e sempre tem um motoqueiro que cai na curva da Mário Werneck. Você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, olha... Eu ponho motoqueiro lá a tarde inteira, tá, gente? Lá na sua loja também. Só chover. Não, ali ele escorrega e vai até lá embaixo. Então, olha só. Não há solução para isso. Quando chove, o asfalto fica escorregadio. As pessoas têm que vir com cuidado. E lá atrás, né, quando a gente tinha essa demanda, nós fizemos a solicitação para, de alguma forma, fazer redução de velocidade na Mário Werneck. E quando fala em redução de velocidade, todo mundo fala em quebra-mola, né? E você não pode colocar quebra-mola
em vias que tem um coeficiente de inclinação maior do que 6%, não pode ser no meio de uma avenida, né? Aquele sonorizador, por exemplo, né, Romulo? A gente até chegou a pautar e a BH esclareceu, não se põe sonorizador em área residencial, porque quem vai ficar ali em cima daquele negócio, né, vendo da janela, toda hora passar um carro fazendo barulho, é insuportável, então não pode. Então tem uma série de restrições, e aí de tudo, o que a gente conseguiu? Colocar aquelas placas indicativas de advertência. Sob chuva, reduz a velocidade para 30 km por hora. Tem placa desde lá do cruzamento com a Hernani Agrícola. Já vem avisando. Então, parece que o povo não lê a placa ou não está nem aí e acha que o coeficiente de atrito vai ser igual e começa a ter os seus acidentes. E eu vou falar aqui, Romulo, os locais de acidente no bairro que as pessoas precisam ter cuidado. Ó, Rubens Caporali descendo. Choveu, gente, tem que vir devagar. Mário Werneck, tanto na curva ali antes do chalezinho, quanto na curva ali próximo da Marco Aurélio de Miranda, da Praça Haroldo Tenuta. Ali tem que tomar muito cuidado. E a rua ali, se Marcondes Escobar, a mesma coisa. Porque se a pessoa vem devagar e tá molhado o terreno, vai deslizar. Então, prefira passar por outro lugar. E hoje, Romulo, sabe o que eu vejo? As pessoas ficam escravas do GPS e o GPS manda tocar o barco. E enquanto ele podia, às vezes, andar um quarteirão a mais e fazer uma conversão mais segura no caso de dia de chuva. Então, assim, não tem milagre, não. A Rubens Caporali pode desviar 300 metros. Pode andar devagar, já ajuda. Descendo. Subindo, o cara vê que não vai subir, contorna pelo próximo quarteirão. É tranquilo de fazer. Aquela rua, inclusive, a Lauro Ferreira era para ser mão única, né? Através de uma audiência do CRTT, os moradores recusaram, preferiram ela mão dupla, então assim, não tem nem desculpa. O pessoal não quiser correr o risco. Lá também foi emenda impositiva, inclusive para implementar o que foi acertado na bendita reunião pública que a associação que foi quem coordenou. Então assim, a gente está conseguindo colocar de fato tudo para andar. A Rubens Caporali, nós tivemos um diretor nosso, né, que já teve essa situação. Não estava correndo. Na hora que nós vimos uma foto, eu falei assim, não, esse aí estava correndo. Aí ele falou, não, foi eu. Eu falei, não, desculpa aí, mano. Aí ele falou, não, mas eu não estava correndo não, mas ali escorrega mesmo, eu estava um pouquinho acima da velocidade. As pessoas têm que tomar muito cuidado. E na Mário Werneck não tem jeito não. Na Mário Werneck, gente, na descida ali do Super Nosso, ali, pegando ali da Silvio de Oliveira Martins até a porta do Super Nosso, ali o asfalto é liso, qualquer chuvinha vai embora. E é ônibus, né, gente? Braulio, o dia inteiro. É ônibus o dia inteiro. Ali vira um quiabo. Pois é. Então as pessoas precisam ter essa atenção. Segurança, obviamente, no trânsito e deslocamentos tem que ser de todas as partes, né? Não é achar que o vereador vai agora resolver ou que o prefeito vai mandar fresar, por exemplo, o asfalto. Quando fresa o asfalto e ele fica cheio de risquinho, gera mais acidente para as motos. Então assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas fique atento aí, porque o período de chuva não pode brincar. Vereador, as pessoas que passam aqui no bairro Buritis, os visitantes, nós também do dia a dia, nós ficamos abismados com aquela quantidade de fio que tem nos postes, que não são mais utilizados, fio arrebentado. Agora nós temos problema dos dependentes químicos, né, que chega, sobe, arrebenta e larga o fio caído, às vezes no meio do asfalto. E as pessoas, às vezes na rede social, vai lá e pergunta, cadê o vereador do bairro? Romulo, essa daí, ela toca-se no fundo do meu coração, porque eu acho isso um dos maiores problemas hoje da cidade. Não é só no Buritis, é na cidade inteira, todas as regionais, todo canto que você vai, você vê fios e cabos partidos, enrolado em poste, enrolado em placa de sinalização, nas árvores, às vezes baixo de tal ponto que uma pessoa pode passar lá e ficar sem pescoço. Eu encontrei com um amigo meu e ele me falou, nossa, brother, eu quase te liguei. Eu falei, o que foi? Estava na Pedro II, um caminhão na minha frente e eu parado atrás de moto. Na hora que o caminhão passou, tinha um fio que estava lá, ele puxou o fio caiu, né, e molou meu guidão, eu tomei um tombaço. A moto estragou um pouquinho, mas ele ralou o joelho lá e tal, mas nada de mais grave porque ele tinha arrancado do semáforo. Então você vai vendo que os acidentes por causa desses fios vão acontecer. E aí, gente, olha que doideira, porque a primeira coisa
que eu pensei quando fui eleito, falei, esse negócio dos FIIs eu tenho que resolver. E eu entrei com um projeto de lei. Ele tramitou durante um ano, foi votado primeiro turno, segundo turno, foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Ele pega e vai para a prefeitura, o que a prefeitura faz? Veta. Aí, quando o prefeito veta, esse projeto volta para a Câmara. A Câmara derrubou o veto, ou seja, o prefeito, a lei que ele tinha vetado foi sancionada pelo presidente da Câmara. E aí, ela tinha 6 meses para entrar em vigor. Entrou em vigor agora em fevereiro de 2023. Um projeto que começou em 2021. Então, ela entrou em vigor em 2023. O que a prefeitura faz? Vai lá, entra na justiça para derrubar a lei. Neste momento, a prefeitura tem uma liminar que suspende os efeitos da lei, enquanto o Tribunal de Justiça não vier julgar o mérito. O que a prefeitura está justificando? Que a gente está invadindo matéria de telecomunicações, mas não é nada disso. A gente está trabalhando, são as posturas municipais que são definidas no Código de Posturas, ou seja, se alguém tem que coordenar isso e cobrar dos responsáveis, esse alguém é o prefeito. Nada mais que isso. Quando no prédio não tem o síndico, o que o síndico faz? Ele coordena todas as ações que aquelas áreas comuns ali implicam, apesar da propriedade ser compartilhada por vários moradores, né? O símbolo do gestor da cidade é o prefeito, e o prefeito tem que fazer. E antes ele não tinha a ferramenta no Código de Posturas. Agora é que ele teve a ferramenta, ao invés de ele pegar e trabalhar para resolver esse problema que está crônico na cidade, cobrar de CEMIG, cobrar de Vivo, de Oi, de Anatel, de quem for. Mas não, ele preferiu o quê? Menos serviço, vamos pegar e derrubar essa lei porque vai dar trabalho demais para a gente. Então a BH mais feliz não é tão feliz assim? Se for depender dessa felicidade, você já viu. Porque a cidade está um lixo, né? A cidade está um lixo, um lixo. Todo lugar que você vai é mal organizado. Os pontos turísticos da cidade, olha só que vergonha. A cidade que vergonha. Buritis não está não, hein? Depois nós vamos chegar nesse ponto aí. Não, mas assim, pega em Minas Gerais a cidade, vai andando. É extremamente mal cuidado. E isso é ruim para o morador, é ruim para o turista, o visitante, é ruim para todo mundo. E a prefeitura tem que entrar em campo. Nós falamos nessa questão da BH mais feliz e da cidade estar jogada das traças aí, não é de agora, né? É uma herança do ex-prefeito que o atual, em vez de tentar fazer alguma coisa diferente, está dando continuidade aos malfeitos. Mas isso é para outra hora. Nós temos aqui no bairro o antigo Adote Verde, que é onde a gente cuida dos canteiros do nosso bairro, praticamente 80% do verde do bairro Buritis. A associação hoje é adotante e coadota para diversos outros parceiros, e o senhor melhorou essa lei agora ultimamente. Mudou de nome, saiu do Adote Verde, veio para Adoro BH, com um monte de empecilhos, né? Um monte eu falo de burocracia, né? E o senhor resolveu simplificar. Me fala como é que está andando esse ano. Bom, virou lei, né? A gente conseguiu tirar o Adote Verde, que era uma perspectiva de decreto municipal, e levou para o status de lei, ampliou as possibilidades de fazer essas adoções. Então não é mais só restrito a um canteiro, hoje você consegue fazer outros tipos de adoção também dentro do projeto. Aqui no nosso bairro, nós fizemos o Adote Verde como um projeto que, do formato que ele ficou, ele foi pioneiro na cidade. Ninguém nunca conseguiu cuidar de 3 mil metros lineares de canteiro, igual a gente pegou e fez. E muita gente achou que não ia dar certo. E dá certo. O que a prefeitura tem que fazer, o que o Estado tem que fazer sempre, é diminuir a burocracia. Porque aí o ente particular consegue ser mais eficiente. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto a gente começou aqui em 2018. Tá certo? Desde 2018 tem canteiro que até hoje não ligou a água. Não ligou a água. E tinha uns que estavam ligados, Romo, que eles mandaram desligar. Aí morre a grama toda e não sabe por quê. Então assim, é o fim da picada. E isso me deixa assim estressado, porque ao invés de você ter uma gestão para ir melhorando, você tem que ficar o tempo inteiro brigando com a burocracia, com as burocracias, com as coisas que geram dificuldade, que tem gente que inclusive chuta o balde muito antes e acaba
vem fazendo porque é tão complicado você conseguir cumprir aquilo que a prefeitura pede, né, que você larga para lá. Só que a gente fica vendo a cidade jogada. Até parabenizo a associação de estar fazendo mais um ciclo de manutenções e investimentos nos canteiros do bairro, né? E esse é o caminho. Terceiro setor trabalhando, fazendo coisas que a prefeitura não dá conta de fazer. Agora, Romulo, vou te contar mais uma. Tá? Assim como teve a questão dos filhos, eu fiz uma proposta de um projeto de lei sobre as podas de baixa complexidade. A prefeitura não dá conta de executar as podas na cidade. Não dá. Falar que mas vai aumentar, não resolve. Isso assim, de muito tempo a prefeitura não dá conta de executar. Aí o que acontece? As árvores vão ficando, o pedestre vai sendo expulso do passeio, ele não consegue andar no passeio. Dia de chuva, então, com guarda-chuva, esquece, né? Qual que era a ideia? A gente fazer com que as árvores, né, com galhos abaixo de 2,30 metros, tivessem uma pré-autorização para que o particular fizesse a manutenção. Então vamos pegar pelo caso do Buritis, que a maior parte dos imóveis aqui são de prédios. O que a gente está querendo dizer? Síndico, você está autorizado a ir lá e fazer a contratação de um jardineiro para executar as podas e deixar a sua calçada 100%. Né? Você estaria deixando a associação autorizada para vir arrumando as árvores que estão nos canteiros adotados. Você que mora em casa teria autorização para ir lá e arrumar a árvore da calçada. Sem essas militâncias ambientalistas irracionais que, ao invés de ajudar, ficam criando uma celeuma em cima das situações. Agora, todo mundo gosta de falar, mas na hora que tem um cego trafegando na calçada, tá certo? Ele vai bater a cabeça lá e tá todo mundo nem aí. Igual a questão dos cadeirantes, né? Tá todo mundo nem aí, não preciso mesmo, larga para lá. Só que a gente tem um olhar de fato detalhista sobre a cidade, a gente está tentando executar a gente está tentando executar todas essas melhorias para realmente, não só aqui no bairro, mas para isso ser propagado aí para toda a nossa cidade. Podemos usar uma pergunta que está online? Claro. Vai, então vou pegar uma aqui, que o Márcio Lambertus mandou para a gente aqui agora. Bora. Gostaria, aqui é isso mesmo, Márcio Lambertus. Gostaria de saber se é possível tirar os ônibus da pista de rolamentos e exigir que pare dentro das baias dos pontos de ônibus. Tem que ampliar o espaço para os ônibus estacionar e criar outras opções. Assim o trânsito iria fluir e desafogar o engarrafamento. E aí, vereador? Ô Márcio, te respondendo essa pergunta, esse assunto também já foi várias vezes debatido com a BH Trans. Teve até uma vez que aqui na associação a gente convidou um especialista de trânsito, né, que é o Osias Batista, e o primeiro ponto se os motoristas de ônibus não entram na baia, principalmente aquela ali do lado da José Metério Andrade, né, em frente ao Mercado da Boca ali, tinha que ter fiscalização da BH Trans, porque os motoristas têm que fazer essa manobra, ele tem que vir e encostar na baia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a BH Trans defende um modelo de que todas as avenidas, inclusive a Mário Werneck, tem que ter pista exclusiva de ônibus, ou pista preferencial de ônibus, que eu não sei como é que a gente vai resolver o bairro, porque proposta a associação já pôs. O anel do Buritis era uma proposta nossa, totalmente estruturada, para a gente ter rota de alternativa entre Mário Werneck, ou passando ali pelo fundo do bairro na Paulo Diniz Carneiro, ou tendo outros arranjos, né? Ali, por exemplo, do lado da UniBH, a Libero Leone podia ter uma permissão de descer ali, né? Ou seja, ela ter uma mão dupla em alguns momentos do dia, ou que ficasse de fato a mão dupla naquele trecho, para que as pessoas conseguissem pelo menos entrar mais rápido na Mário Werneck. Mas infelizmente as propostas que a BH Trans trouxe, na verdade a BH Trans nunca trouxe nenhuma proposta, eles gostam de falar mal das propostas que a população coloca. Então é o seguinte, a gente está batendo firme, porque essa questão do trânsito é o principal ponto que incomoda todo mundo no bairro. Romulo, você como conselheiro do CRTT, já fica esse para-casa aí que o senhor Márcio Lambertus deixou para você. É engraçado, sabe, Braulio, porque nas grandes metrópoles que a gente roda, principalmente aqui na região sudeste, Rio e São Paulo,
Existe essa inversão de mãos na hora do rush, existe fiscalização. A BH-Trans brigou tanto para não acabar, mas a gente não via essa prestação de serviço sendo feita. A primeira coisa que acontecia era o tempo fechar um pouquinho, se não entrar em flash, cadê a fiscalização? Cadê os agentes da BH-Trans? Sumiram todos. E lá em São Paulo o pessoal já acostumou, no Rio de Janeiro já é acostumado a essa inversão de mãos. Então assim, eu acredito que é uma questão simples de resolver, mas infelizmente é aquilo que você falou, eles só chancelam ideias que saem de dentro. Tá? Tudo que é levado para eles, eles não validam, não aceitam e ainda falam o que você falou, ainda recriminam ainda, né? Então a gente não vai conseguir evoluir. Mas assim, temos como essa pauta de trânsito como uma pauta prioritária. Tem um assunto que está em discussão já tem mais de 2 anos, que era justamente em cima do licenciamento do UniBH, e que tem um relatório que eles têm que apresentar, BH-Trans, que já está passando da hora, que é justamente sobre essas intervenções que a gente tinha exigido que fosse feito um estudo de circulação do bairro inteiro, e não de um quarteirão sozinho para ficar justificando determinadas intervenções. A gente quer entender a malha inteira, porque nós sabemos que o trânsito, na hora que você mexe num ponto, interfere no outro, e a gente precisa de ter melhoria de saída de trânsito no bairro, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aí, ó, Gustavo, você entrou depois que o Braulio já tinha falado sobre isso aí, ó. Gustavo Pinto, meu amigo, não temos nenhum equipamento público no Buritis para os moradores. É um fato, né? Eu acho que a gente precisa de ter. E tem local para fazer, viu, Rô? Nós temos 2 alternativas ali de espaços que são públicos. Na Geraldo Lúcio Vasconcelos tem, ali na Maria Rio de Surete com a Moacir José Bernardes tem. Então, assim, a prefeitura precisa de dar resposta a essas demandas que nós já colocamos e já reiteramos diversas vezes. Né? Nós tivemos uma reunião na regional e foi nos posicionado na época que haveria recurso, né? Isso aí é até um projeto nosso que está em andamento, e na hora do vamos ver mesmo, eles pularam fora, né, Bruno? Mas essa daí vai... Com calma a gente vai chegar. Vai. Eles não querem dar milho para bode não, mas nós não vamos deixar de cobrar por causa disso não, né? Vereador, fora esses assuntos que a gente já sabe do cotidiano, essa participação sua, não só pelo Buritis, mas pela cidade, a gente vê aí o que você tem feito, trabalho bacana nas CPIs aí por toda Belo Horizonte, né? Nós recebemos um post hoje lá falando da Pampulha lá, que a prefeitura já gastou mais de 1,4 bilhões lá e até hoje nada. Eu falo o seguinte, que nesse mandato eu só estou trabalhando pauta casca grossa. A CPI da Lagoa da Pampulha, infelizmente por uma manobra política, ela terminou sem ter um relatório aprovado. E o meu relatório, que foi derrotado, ele trazia 14 indiciamentos e chegava em 2 importantes secretários municipais e que, quando foram citados, obviamente, o mundo político correu para blindá-los. Mas o fato é, a nossa Lagoa da Pampulha fede. A nossa Lagoa da Pampulha tem muito lixo. A nossa Lagoa da Pampulha é uma vergonha com tanto dinheiro que já foi gasto ali e que saiu pelo ralo não, pelo vertedouro ali na barragem. É impressionante, é uma pauta que eu acho que a CPI deu muita visibilidade para a Lagoa e eu espero que as autoridades se reposicionem. Outro assunto também difícil é a questão de mobilidade urbana. Participei da CPI da Caixa Preta da BH-Trans e agora a gente está fazendo a CPI dos ônibus sem qualidade. Teve até um morador que aqui na live falou do 9250, que passa aqui pelo nosso bairro. Uma vergonha. Hoje a cidade investe mais de R$500 bilhão em subsídio ao transporte coletivo. E um dia desse mesmo eu deixei meu carro na oficina, peguei um ônibus aleatoriamente e na hora que eu entrei no ônibus eu estava vendo, o povo estava quase morrendo dentro do forno lá porque os equipamentos de ar-condicionado não funcionavam devidamente. O ônibus tinha as janelas fechadas, mas algumas eles conseguiram abrir. Então assim, mas cara, um ônibus desse não devia nem estar circulando, e tá. Então assim, nós vemos isso que a população sofre hoje no dia a dia. Então mobilidade é uma pauta também que só depende do prefeito. Se ele quisesse, ele tinha peitado toda essa digamos assim, esse cartel
de empresas que dominam a mobilidade de Belo Horizonte e recomeçado um novo contrato com novas formas de remuneração, com novas formas de aferição e assim garantindo qualidade para a população. E para finalizar, dentro dessa CPI também, hoje eu sou presidente da CPI que cuida dos assuntos da assistência social para a questão dos moradores de rua. Aqui no bairro nós temos hoje menos incidência do que a gente vê na região centro-sul de um modo geral. Não adianta confundir de fato caridade com assistência social. As pessoas elas têm que ter de fato uma ação caridosa, a gente tem que respeitar porque são seres humanos e são pessoas que precisam realmente de ter um encaminhamento. Mas é muito melhor você dar informação de qualidade do que você ficar dando esmola. E isso é um paradigma que precisa de ser encarado, discutido e nós, enquanto sociedade, temos que conseguir evoluir. Porque existem os equipamentos da prefeitura, a gente foi em quase todos os equipamentos de moradores de rua, na verdade a gente foi em todos. Alguns aqui tem para menores, tem algumas especificidades, mas nós fizemos ao todo 20 visitas, escutamos 10 autoridades e o que a gente vê é falta de integração entre as áreas, entre as pastas, para encarar um problema que é super difícil. Muita gente gosta de falar assim, mas lá em São Paulo, eu falei, cara, deixa São Paulo tratar do problema deles, a gente precisa de fazer alguma coisa, o que a gente não pode é ver a cidade tão jogada igual a gente vê hoje em BH. Então assim, são pautas difíceis, mas não estou lá para ficar fazendo número, né? A gente tem que realmente encarar os problemas da cidade e tentar encaminhar boas soluções. Sabe o que eu fico triste, Bruno, nessa situação toda? Que as pessoas que falam pelo pobre, que falam que é a favor do pobre, que vai ajudar o pobre, que vai fazer tudo pelo pobre, eles assustaram a hora que viram com um monte de opção, com um leque de coisa que você entregou. Mas existe, Romulo, infelizmente, a indústria da miséria. Então isso é muito sério, porque tem gente que se esconde atrás dessa indústria, e essa indústria gira muito dinheiro. Só que gira no bolso, na verdade, daqueles que querem manter a pobreza. E esse é o grande problema que eu vejo. A gente precisa de reconhecer que a melhor saída desses problemas sociais vai ser, de fato, o emprego e o trabalho, né? A pessoa trabalhando, a pessoa tendo a dignidade de ter sua renda, ela vai se sustentar e vai avançar. E esse é o grande desafio, né? Como colocar todo mundo produtivo, porque obviamente chega num ponto que você não vai dar conta de sustentar pessoas que não sejam produtivas. Então a gente tem que ter o cuidado de quê? De pegar esse problema social e encaminhar realmente boas soluções para que as pessoas restaurem a sua dignidade e passem a ter a possibilidade de ter uma vida digna, se sustentar, desenvolver, criar sua família. Eu acho que isso é que todo mundo quer, né? É dignidade. Nessas emendas impositivas suas, nesses direcionamentos para infraestrutura, você também fez filantropia, né? Através das emendas, né? Então, metade das emendas elas têm que ir para a área de saúde. Então eu tenho direcionado de fato para as instituições filantrópicas, hospitais que precisam de fato desses recursos para complementar os seus orçamentos, e destinei também, dentro dos recursos da saúde, recursos focados na nossa região. Então assim, a UPA Oeste, todas as melhorias que entraram lá foi porque eu mandei essas emendas. O Posto de Saúde do Palmeiras, o Posto de Saúde de Avaí, ele é uma PPP, uma parceria público-privada, portanto ele já tem um sistema de funcionamento que é mais autônomo e não precisa de recursos, mas foi uma conquista muito importante para a nossa região, o posto de saúde do Avaí. Direcionei recursos para o posto de saúde da Vila Leonina. Então assim, esse eixo aqui próximo da região oeste todo está sendo tratado com o maior carinho, porque de fato é a nossa região principal de atuação. Então, por exemplo, o posto de saúde do Palmeiras, né, vai lá para você ver, tá um brinco. Uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar, e falo como presidente, como morador, como pagador de impostos, como é que você viu essa lambança da prefeitura na eleição dos conselheiros tutelares, vereador? Romulo, eu vejo o seguinte, né? Foi de fato uma lambança,
mas a segunda edição agora, né, porque a primeira edição foi anulada e agora nesse último domingo houve a eleição novamente, aí realmente o processo já fluiu, nós não vimos filas, então assim, errar é humano, permanecer no erro é que é burrice, né? Então toda vez que a gente aponta erros, não é com o objetivo de ficar criando um embate direto com as pessoas, mas é de que as pessoas de fato encaminhem para soluções. Então eu acho que quando erra tem que ser criticado, quando acerta a gente tem que elogiar, então eu só tenho de fato a reconhecer que essa última edição transcorreu super bem, então a equipe toda que coordenou isso está de parabéns. Beleza. E foi de fato foi rápido mesmo, tá? Que a primeira vez nós demoramos mais de 50 minutos para votar, dessa vez eu demorei um pouco mais de 10. Mais burocracia ali para conferir a documentação, que da última vez eles mesmos conferiram, vacilaram, mas dessa vez foi mais tranquilo. Vereador, nós já estamos com praticamente aí 1 hora de live nesse ABB. Posso mandar só uns recadinhos final? Vou abrir agora o espaço para você mandar o recado e conta alguma coisa de bastidores para nós aí, pô. Até agora você só falou coisa que a gente já sabe. É que tem tanta coisa para falar. Ô, gente, olha, eu distribuí essa prestação de contas aqui e se você porventura não recebeu, me manda um e-mail braulio@braulilara.com.br, porque o objetivo é de dar notícia de todos esses detalhes do mandato. Todo ano eu solto um folheto de prestação de contas, porque eu acho que dar satisfação de fato não é mais do que minha obrigação. E é uma forma também de todo mundo estar entendendo e participando, né? Sabendo o que a gente está realmente atuando. Muita coisa já avançou, tem algumas coisas que estão para sair, nós comentamos diversas coisas aqui durante a live, então eu quero dizer que duas intervenções parecidas, mas que uma eu acho que vai ser assim, aclamada por todos, que é a melhoria da pista de caminhada da Henrique Badaró, Portugal. Tá para começar essa intervenção aí provavelmente nesse mês de dezembro ou até estourando janeiro. E outra, foi até uma sugestão que veio por moradores da rua Marco Aurélio de Miranda, de que se fizesse uma pista de caminhada lá. É uma rua que muita gente pratica caminhada. Mas está havendo uma polêmica muito grande entre os moradores da rua, se deveria ou não deveria ter a pista. E aí, Romulo, eu vou precisar da sua ajuda como associação. De 18 de dezembro, segunda-feira, a gente vai consolidar uma consulta, né? Para saber se a gente vai executar ou não. O orçamento está lá, é impositivo. A BH Trans chegou até a fazer sinalização da rua para entrar com a obra, mas eu entrei em contato com eles e pedi para que aguardassem, porque o combinado é que antes de começar o projeto deveria ser validado pelos moradores. Então, como está sendo um ponto polêmico, já fica aqui o registro de 18 de dezembro, segunda-feira, 20 horas, lá na própria rua. Se não estiver chovendo, vai ser de fato ali na Praça Haroldo Temuco. Mas é importante porque foi uma demanda que chegou por moradores e se ela porventura for decidida por fazer ou não fazer, tem que estar todo mundo aí sabendo desse processo aí de forma democrática. Ok? Então é isso e no mais, estamos aqui 24 horas ligados. Nós não vamos desejar Feliz Natal ainda não, porque nós temos muito trabalho ainda, né? O Natal está longe. Está longe ainda para nós, na verdade a gente queria que postergasse mais um pouquinho, né? Porque o tanto de coisa que nós temos para fazer, para entregar o fechamento e para programar para o próximo ano, ainda dá mais muito tempo, mas nós vamos desdobrando até lá. Mas é isso. É isso aí. Pessoal de casa, muito obrigado a vocês que participaram com a gente. A ABB Entrevista do mês de dezembro de 2023, com meu amigo vereador Braulio Lara, ex-presidente da Associação do Bairro Buritis, prestando contas aqui do seu mandato para a gente, falando um pouquinho do que vem acontecendo aqui no Buritis, que é 99,9% de responsabilidade dele. Esse 001 aí é de boa vontade da prefeitura, tá? Não é porque eles estão fazendo, não. Mas não tem nenhuma vírgula que fica de fora, não. Fica, não? Gente, até coisa assim que eu falei, nossa, será que um dia a gente vai conseguir? Esquina da Ulisses Marcondes Escobar com a Irmã Agrícola, já tá lá cortando. Ali na porta ali da De Castro, já tá lá. Aquele cotovelozinho aquele canteiro central antigo. E só tá saindo porque é emenda impositiva. Então, assim, aleluia. Vai via comissão, a gente pede via CRTT, eles falam que não tem dinheiro, o vereador vai lá, não tem dinheiro não. Tá aqui. Aloca o orçamento. Faz. Então é isso aí, aloca o orçamento. Bom, qual que é a data do orçamento participativo que nós tivemos aqui contemplado no Buritis?
Fala aí pro pessoal. 2008, 2010 nós ganhamos e não levamos até hoje, né? Pois é, gente. 2010 o Buritis foi contemplado com a pista de skate. Cadê a pista? Agora, mesma coisa. Vai sair a pista. Lá em cima, no final da Cristóvão Chiaradi, em frente àquele posto, aquela pracinha ali, vai ser uma pista de skate. Orçamento alocado já para 2024. Isso com todo mundo que está participando junto, validando o projeto, enfim, tudo que a gente pode fazer para que as coisas deem certo, a gente está fazendo, beleza? Fazendo essa história se consolidar. A pista de skate que era para o Parque Ageopio, e o Márcio Lacerda foi lá, plantou umas árvores lá onde iria ser a pista de skate, porque não há conversa entre eles não conversam entre si, gente, tem esse problema, tá? Muito custo, né, Brau? Para arrumar um lugar e levar ela lá para cima, né? Mas vai sair do papel. Os skatistas da nossa região já viram o projeto, validar também, todo mundo vai adorar. Um abraço aí pro Renato, deixa eu ver aqui, pra Cíntia, minha esposa que entrou, pra Josi que está aí online com a gente, pro Rui Andrade, pra Thaísa, pro Márcio que participou com a gente, pro Gustavo, pra Marlúcia e pra uma galera que entrou e saiu e participou com a gente aí. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, gente, valeu, até mais. Um abraço. Valeu, prefeito. Um abraço. Finalizar.